Olá, pessoal. Neste vídeo eu vou comentar a questão de número 51 do 20º exame da OAB, realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Prova tipo azul. Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada pelo juiz a pedido de seu pai, José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Sabendo que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado curador de Maria, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, a questão cobrou conhecimento das regras que disciplinam a atuação do empresário individual incapaz. Maria é empresária individual e se tornou incapaz, ficando, portanto, impossibilitada de continuar o exercício da atividade empresarial. A pergunta é, ela pode ser autorizada excepcionalmente a continuar exercendo a atividade empresarial? E se pode, quais são as regras que disciplinam isso? Ela pode sim, essa matéria está no artigo 974 do Código Civil, que diz o seguinte: poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. É exatamente um dos casos aí de Maria, caso descrito no enunciado da questão. Alternativa A. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria. Porém, diante do impedimento de José para exercer atividade empresarial, este nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. É exatamente isto o que diz o artigo 975 do Código Civil. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade empresário, é o caso de José, que é servidor público federal, ele não pode ser empresário, ele pode ser, no máximo, sócio de uma sociedade empresária, mas desde que não tenha poder de administração. Mas empresário ele não pode ser, né? Nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerente. É exatamente o que diz a alternativa A e é por isso que a alternativa A é a correta. Vamos ver só rapidamente o erro das demais alternativas. Letra B. A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a extinção da empresa, cabendo a José, na condição de pai curador, promover a liquidação do estabelecimento. Errado, nós vimos no artigo 974 que, nesse caso, ela pode, excepcionalmente, ser autorizada a continuar explorando a atividade empresarial por meio de representante ou assistente, conforme o grau de sua incapacidade, né? E, nesse caso, basta que você obedeça os requisitos do artigo 974, parágrafo 1º. Né? Tem que ter autorização judicial, o juiz vai analisar a conveniência de continuar a empresa, etc. Letra C. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria antes exercida por ela enquanto capaz, devendo seu pai, José, como curador, assumir o exercício da empresa. Aí estava quase tudo certo. O problema foi o final, porque José, como é servidor público federal, é impedido. Então, ele não poderia assumir a empresa. Ele teria que nomear um gerente, um ou mais gerentes, com a aprovação do juiz, que é exatamente o que diz a alternativa A, que corresponde, como vimos, ao artigo 975 do Código Civil. Finalmente, letra D. Poderá ser concedida autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria. Porém, ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que Maria já possuía ao tempo da interdição, tanto os afetados quanto os estranhos ao acervo daquela. Errado, essa alternativa contraria o artigo 974, parágrafo 2º do Código Civil. Esse artigo 974, parágrafo 2º, diz o quê? Diz que não ficam sujeitos ao resultado da empresa. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ou seja, os bens que Maria já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, no caso dela, interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que concedeu a autorização. Então, a alternativa D contraria esse dispositivo, artigo 974, parágrafo 2º do Código Civil, portanto, está errada. Resposta, portanto, alternativa A. Espero que todos tenham acertado essa questão.